Com as bênçãos de Deus, vamos para a leitura do Evangelho, essa palavra que alimenta nossa parte espiritual, que é tão mais importante do que o alimento físico, do que todas as ações físicas, é nós nos alimentar também a nossa espiritualidade. O Evangelho vem para ser essa substância. Vamos ouvir o que é que diz hoje segundo São Marcos, nesse dia 19, quarta-feira, ver o que é que nos diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem escutá-lo e acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te, a fé aqui, e fica aqui no meio, e perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles não disseram. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários do Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Você veja, o Senhor Jesus mais uma vez questionou o porquê de, em qualquer que seja o dia, em qualquer que seja o momento, não se fazer o bem. A mensagem principal que nós devemos perceber nessa leitura do Evangelho é que para fazer uma boa ação não existe dia nem hora. É no momento que se pode e que se deve, na oportunidade conveniente. Há as tradições de guardar sábados, domingo, mas tudo vai depender muito da intenção que está no seu coração, porque é o que Deus vê realmente. A pessoa física vê o que os olhos estão olhando, mas Deus vê o coração, vê a intenção, o motivo, o que é que toda a complexidade que gera a necessidade de fazer algo, né? Ou seja, é permitido, segundo aquilo que a Escritura nos diz, pela ação de Jesus Cristo, que em qualquer que seja o dia, a hora, o momento, desde que a intenção seja uma boa intenção para o bem, para a justiça divina, né, para fazer com que as coisas aconteçam, para que possamos resolver situações. Nesse caso lá, era uma pessoa que precisava ser curada para seguir a sua jornada, e Jesus não tinha muito tempo de ter que esperar para amanhã, porque amanhã ele era que tinha que estar em outro local, né? Você veja que são 3 anos de vida pública apenas. E a mensagem para hoje, que nós devemos ter nos dias atuais, é de nossos propósitos. Jesus ele tinha uma vida determinada, ele tinha propósito a seguir, né? Ele tinha objetivos a seguir. Ele tem certeza que foi tentado, e até a Bíblia relata no deserto as tentações para que ele se corrompesse dos seus propósitos designados por Deus e tivesse outras vantagens físicas, materiais e humanas. Mas com sabedoria ele soube superar todas elas. E a pergunta que a gente deve fazer nós muitas vezes, eu tenho certeza que em alguma época da vida fazemos propósito para a nossa vida de como nós queremos que ela seja, desde situações profissionais, situações familiares, situações diversas. Primeira pergunta: se os propósitos estão alinhados com o que é justo, bom e honesto, eles não vão prejudicar ninguém, uma vez você colocando eles em prática, não vão prejudicar ninguém injustamente, porque é muito difícil de uma ação nossa não de alguma forma não prejudicar, vamos dizer assim, não interferir na vida dos outros. Então sempre interfere, mas a pergunta é a seguinte: interfere de forma justa ou injusta? Porque se interferir de forma justa, ou seja, correta, não tem problema, é o caminho. Mas se interferir de forma a prejudicar desnecessariamente, injustamente, aí você está acumulando erros. Então a primeira pergunta é: nossos propósitos são saudáveis? Passando essa etapa que todos nós devemos ter para podermos ter uns bons valores de solidez e realmente estarmos caminhando para nos realizarmos aqui na nossa passagem,
A próxima pergunta é: eu estou conseguindo colocar em prática os meus propósitos? Porque quando você tem caminhos, do mesmo jeito que Jesus foi tentado, é natural que as adversidades do mundo que querem, sabe, não sei se testar, não sei se desviar, não sei bem ainda o que é que pode querer, mas vem tentar nos levar para outro caminho. E a resposta é: até que ponto você está cedendo para esse outro caminho e está conseguindo voltar para o caminho correto, ou seja, ganhando experiência, ganhando maturidade, mas não se deixando envolver pelo mal e se pegando controle e domínio de tudo. Por exemplo, se eu tenho um propósito, de repente, de fazer uma universidade, entrar num concurso federal, ter uma estabilidade permanente, poder ajudar da melhor forma possível a todos, enfim. E aí vem as outras situações mundanas, né? Farra, festa, cachaça. Até que ponto isso vai interferir e eu vou permitir que interfira? Porque se eu perco o controle e se eu deixo que isso interfira demais, eu vou me distanciando cada vez mais dos propósitos que cada um possa ter, né? E para voltar depois de pegar o caminho correto, fica muito mais distante. O ideal, então, é que utilizemos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para nos alimentar. Quando diz que a palavra de Jesus é alimento, não é para nós mastigar e comê-la, é para a gente compreender que aquilo ali faz parte para que nós possamos realmente ter felicidade na vida. Então, o exemplo da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio como professor, como mestre, como irmão, filho de Deus, para dizer: olha, humanidade, vejam o que eu estou fazendo, a forma como eu lido com as situações. E vocês tenham essa forma de lidar como um exemplo. Deus lhe deu o livre-arbítrio a todos. E eu estou aqui lhe dizendo como lidar com o livre-arbítrio, de forma que você não se prejudique, cresça e evolua. No final das contas, é um resumo do que Jesus veio nos dar. Ou seja, é o caminho para chegar próximo a Deus, segundo a história, a forma como ele conviveu. Ou seja, isso é se alimentar do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua vida. Isso é se alimentar do pão e do sangue, como fala nas Escrituras. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe grandemente, possamos cada vez mais não só pesquisar rede social, Instagram, Facebook, Orkut, LinkedIn, TikTok, enfim, demais aplicativos, mas também devemos buscar nos entender conosco mesmo, porque quando a gente busca compreender os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a gente está ajudando a si próprio. Você não tem que depender sempre da ajuda dos outros. Você pode você mesmo construir a sua solidez, os seus valores, os seus princípios. E ter muito cuidado, porque quando a gente ganha capacidade e conhecimento, não pode achar que queira tudo, porque quanto mais capacidade e conhecimento você adquirir, parece que maior ainda é o mal que vai para cima de você tentando lhe desviar. Então a gente nunca deve subestimar, deve sempre estar vigilante e cuidadoso para que Deus possa nos abençoar e sempre conectado a Ele para que Ele possa nos abençoar e dar toda a força, como Ele dá, como Ele quer servir, sempre a nós para que Ele possa ser vitorioso. Então desejo aí um bom dia a todos, sigamos em paz e que essas palavras do Evangelho sempre sirvam de bons alimentos para a nossa vida.